Agora eu tô avisando. Vamos lá, Guilherme. E aí, cara, me conta um pouco do teu encontro com a medicina, do teu encontro com a Sobrança. Queria que você focasse o que é ser um médico humanista, cara. Me conta um pouco mais, quais são as características, queria conhecer mais a fundo. Isso aí, o cara pode ser um bom cara de blá 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 e não saber nada de medicina? Como é que isso funciona? Não, tem que saber, né, de medicina, não dá. É impossível separar uma coisa da outra, né? É um saber milenar, né, a nossa profissão. Então não tem como. Mas tem que ter habilidades humanas, né? Uma coisa também não dá para. Não adianta você ser puramente técnico, ficar falando um monte de regra, um monte de estudo, um monte de PCR, resultado de exames para o paciente, aquela famosa linguagem mediquês, né, que a gente está acostumado a ouvir por aí, e aí o acompanhante, o paciente, fica olhando com aquela cara de, meu Deus, o que ele está falando, né? Não gera confiança, né, no doente. E aí quando a gente consegue ter um olhar mais humanista, quando a gente consegue ter uma abordagem se colocando no lugar deles, tentando entender o sistema de crença deles, a gente adaptar a nossa linguagem e melhorar a nossa comunicação, a gente melhora a nossa confiança e fica muito mais fácil de conduzir os casos, né? Então, ser um médico humanista, eu acho que vai ser um divisor de água na carreira de qualquer profissional. Todos os estudantes que estão aqui acompanhando a gente, eu recomendo altamente, assim, pelo menos em algum momento da carreira de vocês, ter essa experiência aqui conosco, né? Porque é o que a Gra falou, hoje em dia tem tecnologias aí vindo que vão mudar muita coisa na medicina. Só que é aquela coisa, a relação médico-paciente é uma relação humana. E aí, se você tem conhecimento humano, se você tem habilidades humanísticas, se você tem inteligência emocional para lidar com as situações do dia a dia, isso vai fazer você ser um profissional de destaque, né? Ou, no mínimo, vai melhorar, vai ajudar você a lidar com os conflitos do dia a dia muito melhor, né? Depois eu posso mandar para cá, você mandar no grupo e mandar para vocês. Teve uma entrevista do Bill Gates no Estadão. Acho que eles recolheram de outro jornal, não foi do Estadão, mas foi publicado no Estadão. Que eles perguntaram quais são as três profissões que vão continuar existindo com o avanço da inteligência artificial. E aí ele falou que os mercados disruptivos, ele fala da própria inteligência artificial, que vai ter gente estudando, desenvolvendo, e ele fala da questão da medicina e da relação médico-paciente, não só médico, mas da área da saúde, né? Desse ouvir, desse sofrimento, ele coloca como insubstituíveis. Interessante ver isso na voz do Bill Gates, né? Exatamente, alguém que está ali, né? Provavelmente ajudou a desenvolver toda. De alguma maneira, né? Ele ajudou a desenvolver a inteligência artificial, todos esses algoritmos, o machine learning, mas ele sabe das limitações, né? E aí isso vai ser um divisor de água. Vai ter aquele médico que fica ali nisso e vai ter aquele médico com as habilidades humanas que consegue aproveitar essa tecnologia e conseguir aplicar melhor essa tecnologia. Que no final é isso, né? Você que vai estar lá e vai ter que decidir para aquele seu paciente, que é único, né? Que ele não é uma doença, ele é um paciente, ele é um ser humano, ele tem muitas camadas por trás, além daquilo que está se manifestando como um sintoma, como um sinal. Ele tem um monte de coisas que podem ser abordadas. Então, qualquer médico que consegue abrir, consegue chegar naqueles lugares, né? E aí os que chegarem vão ter mais confiança, vão conseguir, assim, no geral fica mais fácil conduzir o caso. Se puder resumir, né, a condução do caso fica mais fácil. Hoje em dia que eu estou trabalhando Fala um pouco da tua vida, o que você fez de formação, teu doutorado, tua eu área de conheci, atuação, conta um pouco. eu conheci quando eu estava de estudante, eu conheci a Sobranco, também eu era estudante. A gente viajou junto, fomos para a Suíça apresentar um trabalho no congresso.
Depois que eu também, durante a minha formação acadêmica, tanto na faculdade, fui fazer pesquisa fora, nos Estados Unidos. Aí, voltando, eu não sei se é a melhor palavra, mas voltando, mudou muito minha cabeça, eu queria ser cirurgião, mas aí minha cabeça mudou depois de fazer a pesquisa e resolvi aprender outras coisas, né? E aí eu acabei não prestando nada de residência, fui trabalhar mesmo, atender doente, conhecer o mercado. Não trabalhei só em São Paulo, viajei o Brasil, eu vejo que tem gente não é só de São Paulo, tem um pessoal aqui, então... Foi médico em Fernando de Noronha. Trabalhei em Fernando de Noronha, com população isolada, ilhada, não tinha nem troponina lá, é uma outra medicina lá, é a medicina raiz. E aí eu voltei para fazer o doutorado e me juntei de novo com o pessoal da Sobranfa. E a educação médica, né, trabalhar com educação médica, a Sobranfa me despertou essa sementinha que já tinha sido plantada lá na época da faculdade, e é muito bom trabalhar com educação médica, né, a gente acaba formando os multiplicadores, né, de uma filosofia, de um olhar na medicina, e no final quem vai se beneficiar vai ser o paciente. E aí hoje em dia eu estou também como gestor, né, eu estou na parte de gestão, então eu acabo coordenando uma série de médicos, lá vários médicos no hospital, um hospital secundário do SUS, a gente atende muito paciente por dia, mais de 800 pacientes dia, a média, e aí eu vejo as dificuldades que os médicos têm no dia a dia, e eu penso que, tá muito atrelada a parte humanística, assim, a falta de certas habilidades de inteligência emocional, de saber lidar com alguma coisa que sai do script, sabe? Saiu um pouco do livro ali, eles acabam meio que patinando. Então, eu vejo que é um diferencial na formação, você saber questões humanísticas, né? Saber ter criatividade, como o professor Pablo fala, né? O médico tem que ser criativo ali, né? Saber olhar para o doente, olhar para a teoria e achar um denominador comum ali. Você ia falar alguma coisa, Marcelo? Eu queria saber se essa formação que você teve na experiência na Sobranfa te ajuda, você fica no pronto-socorro, né? Mas lá não é um lugar de resolver, não precisa ter contato, precisa ter essas habilidades humanas nesse contato, mesmo no pronto-socorro, mesmo num paciente grave e agudo? Com certeza, com certeza. Seja na hora de comunicar, seja na hora de acolher, com certeza. É pronto-socorro, mas não deixa de ser medicina. Então, isso vale para tudo, eu penso. Eu acho que, não sei, talvez no diagnóstico por imagem, se o cara vai fazer um ultrassom, aí também precisa, né? Não dá para chegar, abordar o paciente ali no ultrassom e colocando o transdutor e não acolher, não conversar. Você tem contato com o paciente ou acompanhante familiar, com certeza ajuda essa formação. Mas você sabe que eu atuei como coordenador de uma clínica popular e tinha muitos médicos, tinha muita atividade de ultrassonografia, exame de imagem, tomografia, e tanto pelo lado do paciente que pedia, falava assim, olha, eu precisava de alguém que me desse melhor, que me ouvisse, até o jeito de colocar na maca, até o jeito de falar a informação que ele escutou, também faz toda a diferença. Acho que nada foge, né? Quando você presta um serviço junto a alguém que tá debilitado ou está com dúvida, que é o caso do paciente, né? A responsabilidade que te cabe merece uma preparação para aquele contato junto àquela outra pessoa, né? Para você não abusar seu poder, para você estar a serviço dela, né? Então, eu complemento aí que eu vi isso acontecer na prática, sabe? O contato dos médicos de imagem junto aos médicos assistentes é uma coisa que faz muita diferença. Bom, gente, você quer falar alguma coisa a mais, Gui? Eu queria liberar para as perguntas, ver se as pessoas querem falar, liberar o microfone para perguntar. Você quer comentar alguma coisa diferente?
Ô, Não, Ju, vai atrás da Brenda, que eu queria que ela é a nossa médica mais nova. Eu tentei mandar mensagem para ela, eu não tive resposta. Se você conseguir mandar para ela ver o que está acontecendo, eu te agradeço. Mas você quer falar alguma coisa a mais, Gui? não, se precisar, eu tô aí disponível para responder perguntas. Se alguém quiser, se a nossa fala aí despertou alguma curiosidade em alguém, eu sei que às vezes é muita informação, o pessoal está processando lá, né, as informações, mas a gente está disponível aí, né? Para as dúvidas, questões. Podem fazer tanto pelo chat, ou se vocês quiserem fazer também liberar o microfone e falar, sejam bem-vindos, não tem problema, a gente não se importa. Tem uma coisa que é interessante, Marcelo, que se a gente parar para pensar, às vezes a gente acaba acostumando, né, no dia a dia, na nossa profissão, mas para o paciente ou para o familiar que está lá do outro lado, a gente, seja no ambiente do hospital, acho que vale mais para o hospital, né, para o paciente que está numa clínica institucionalizada, não sei se esse pensamento vale, também vale, mas o paciente que está ali no hospital, para a gente é mais um dia, e para ele pode ser que seja o pior dia da vida dele, ou para o familiar, né? A gente para pensar isso, o quão é importante a nossa consciência ali e a nossa abordagem com paixão, com empatia, a gente pode ser um divisor de água na vida de uma pessoa, até de uma família, assim. Então, outro ponto, outro pensamento, assim, para reforçar a importância dessas habilidades humanísticas, de você poder fazer a diferença ali, e a pessoa vai lembrar para você o resto da vida. E às vezes você não lembra mais do doente lá. Mas às vezes eu estou passando lá no hospital, o paciente me aborda, doutor, você me ajudou aquele dia, não sei o quê, não sei o quê. O paciente não esquece, assim, de você, dependendo de, né, de se você faz, se você tem um pouco de carinho, você não precisa fazer nada demais, você precisa ser simpático, você precisa entender que o paciente pode estar num sofrimento, e você precisa dar atenção para o doente, entender, né, dar atenção para a queixa dele, dar importância para a queixa dele. Então, enfim. Eu tive uma história, hoje eu estava comentando, estava almoçando junto com o professor Pablo, né, que é o fundador da Sobranfa. Ele estava recebendo um professor livre docente de Química da USP, né? E aí ele estava falando, mas em que pontos a medicina é insubstituível? Eu estava comentando sobre a questão de inteligência artificial. E eu comentei dois casos interessantes que eu tive ontem. Ontem eu estava no pronto-socorro e veio uma menina que já estava, menina de 16 anos, que estava com mialgia, estava com febre, não tinha nada específico, não tinha dor. Não é uma paciente que tinha doença prévia, é uma menina sem doença anterior, mas que estava febril e miálgica, cansada, né? E no primeiro dia reviraram ela, pediram influenza, pediram Covid, pediram para ver se tinha algum quadro infeccioso, radiografia de seios da face, e não acharam nada, né? Acharam que pudesse ser um quadro viral inespecífico, né? E deram para ela uma azitromicina, um corticóide e pediram para casa. No dia que eu recebi ela, que foi ontem, ela chegou com um edema em lábio inferior enorme e vários eritemas no braço, na mão e com febre. Eu falei, cara, aí eu examinei ela de novo, do fio do cabelo, desde o pé, não tava achando nada. Eu falei, vou reinvestigar. Ela tava febril, ela chegou febril no hospital. Aí eu pedi tomografia pra gente poder ver se tinha tomografia de tórax, pedi tomografia de abdômen, repeti os exames de sangue. Pedi tudo que você possa imaginar de investigação infecciosa. E o resultado, para compartilhar com vocês, veio na tomografia, veio, nada que chamava atenção na ausculta, mas veio uma broncopatia inflamatória, não veio um quadro infeccioso. E veio com um PCR de 10. Aí já era 2 da manhã, Guilherme. Eu falei para a mãe e falei assim, olha, a gente não achou um foco, claro, mas certamente ela está sobre um processo inflamatório, ela tem um quadro alérgico importante, então eu ia deixar corticoide, ia aumentar o espectro antibiótico. Eu falei assim, mas aí tipo, era já 2h30 da manhã, a mãe falou assim, doutor, deixa eu falar uma coisa, olha aqui, ela falou assim, esse período que ela começou a ficar ruim foi um período que ela recebeu uma gatinha recém-nascida
de uma amiga dela, veio sem nenhum tipo de cuidado, sem verificar se tinha alguma doença. Aí eu falei, porra, pode ser toxoplasmose, né? Uma toxoplasmose aguda, com quadro alérgico. Aí pedi IgM, não é que deu? Incrível, né, cara? Incrível como você ouvir. Cara, é um desafio, né? Você ouvir isso 2h30 da manhã, né? E achei incrível, né? E achei incrível porque, assim, não é uma pergunta, é um questionário de perguntas e respostas simples, porque ela já tinha vindo no dia anterior, tinha passado na mão de dois colegas que perguntaram várias coisas. Ela veio no dia seguinte, e essa informação, só que eu acho que, assim, primeiro ela viu o exaurimento, assim, a gente já tinha achado todas as possibilidades, ela viu que não faltou investigação. E a mãe, coitada, ela não sabia, ela falou assim, será que isso tem a ver? E, cara, fez o diagnóstico, eu não acredito. Assim, nenhum robô faz um paciente falar o que realmente ele está acontecendo com ele, porque nem ele sabe, né, coitada? Ela não tinha. A menina não tinha a menor ideia que o gato podia causar isso, né? Então eu achei uma história assim incrível. Foi a sua atenção que gerou confiança ali na família. Ela foi tentando me ajudar, porque ela viu que eu também não estava broncopatia inflamatória alarmada na tomografia, mas sem sinais de infecção. PCR aumentado. Eu falei, olha, tem alguma coisa, mas a gente não sabe o que é. E aí ela soltou, eu pedi o exame, ficou pronto e consegui tratar a paciente. Incrível, né? Outra que repete isso, mas outra situação que aconteceu foi um paciente de meia idade, lá, uns 40 anos, que chegou com um quadro de dor torácica, palpitação, falta de ar. Mas ele chegou na consulta e falou assim, posso te falar uma coisa? Eu vim com todos esses sintomas, eu achei que eu estava infartando. Aí quando a enfermeira me examinou e viu que eu estava com a pressão boa, com a frequência cardíaca boa, eu pensei assim, putz, será que eu tô ficando com uma ansiedade, eu não tô conseguindo mais segurar o que eu tô sentindo? Mas o que foi interessante do paciente, porque ele sentou na cadeira e ele mesmo deu o caminho. Falei, cara, você está sentindo alguma coisa? Ele falou, não estou mais sentindo nada. Desde que a enfermeira me examinou, e aí o papel da enfermagem, né? Eu vi que eu não tinha problema. Mas o que eu faço? Quer dizer, eu sei que eu sei que eu senti o que eu senti, mas objetivamente eu não tenho nada. Então o que eu tenho? Daí a gente começou a falar de ansiedade, do que pode estar acontecendo, dei medicação para ele, né? Dei uma Mazepam. Ele comentou um pouco das dificuldades da vida dele, né? Mas mais uma vez, né? Assim, não é uma informação que você capta só fazendo perguntas assim, objetivas e claras, né? É um espaço que você libera, o paciente sente a vontade para soltar essas informações que em outro momento não conseguiria falar, né? Eu gostaria que fosse mais cedo, não às 2h30 da manhã, mas o que eu vou fazer? Foi quando o paciente sentiu a coisa, né? Bom, minha gente, eu queria ouvir um pouco dos alunos agora. Queria ouvir de vocês aí o que vocês estão achando desse bate-papo, dessa aula aqui que a gente está falando com vocês. E queria ouvir vocês aqui. Alguém comentou alguma coisa aqui no chat? Vamos Comentou, ver ó, aqui. o Erivelto. A, Oi, Velto, fala pra gente. a importância de uma boa anamnese, relação médico-paciente, jamais jamais substituída pela inteligência artificial. Concordamos, né? É isso aí. Mas vocês Falando, acham... é impossível evitar que a inteligência artificial assuma um protagonismo, tô certo, Elivelto? O que você acha, meu amigo? Isso, é isso mesmo, Elivelto. Bom, acho que isso é é, não podemos brigar contra a tecnologia, né? As coisas, que também é uma falsa dicotomia, né? De que o médico que tem uma boa relação médico-paciente odeia a tecnologia. Eu amo tecnologia. Imagina, poder fazer a quantidade de exames que eu fiz com essa menina e poder fazer o diagnóstico com ela, tudo bem, eu poderia fazer uma presunção de diagnóstico, né? Mas é claro que ter o diagnóstico confirmado ajuda bastante. Ele vai estar falando que está com problema no microfone, né? Agora,
uma provocação que eu queria fazer, enquanto estou vendo se os alunos querem perguntar mais coisa ou não. Você acha, Guilherme, você teria esse aprendizado dessa necessidade, dessas competências, tanto humanas quanto técnicas, que precisam ser misturadas num liquidificador para formar esse bom profissional, se aprende de maneira espontânea? Quer dizer, se você estivesse sozinho na faculdade, quais são os componentes, os ingredientes desse bolo de rolo, desse rocambole, que você acha que um aluno deve ter para poder chegar o mais cedo possível na sua formação com essas competências desenvolvidas para poder ter um melhor cenário médico? O que você acha que o cara tem que fazer? Esses meninos estão nos acompanhando, o que eles têm que fazer? Estudar mais, eles têm que ver mais filme, ler mais livro, ou eles têm que ver a vida real? O que você acha que pode fazer com que eles tenham... Quais são os componentes para fazer com que eles cheguem à vida profissional com mais profissionalismo médico? Sozinho, não acho que seja impossível, mas é mais difícil, né? É um trajeto, demoraria muito mais, assim, para ele criar essa habilidade sozinho. Uhum. Eu acho que um aluno ele tem que ser um bom observador, né? Ele tem que ver doente, desde o primeiro ano, eu acho que é importante ver doente, estar ali, tendo contato com as pessoas, e observar como que os mestres, né, como que os professores, os médicos mais velhos, eles abordam os doentes, né? Lógico, tem gente que é boa, tem gente que não, e a pessoa que às vezes ele acha que é excepcional também não tem só qualidades, tem defeitos. E aí, durante a formação, ele vai pegando o que faz sentido para ele de um, de outro, e vai formando, né, o próprio jeito de ser, né? Eu penso assim, é o que eu falo até para os alunos, assim, eu falei, ó, vocês vão ter contato com um monte de professor diferente, absorve o que é bom de cada um e vê o que não faz sentido para você, deixa de lado. Acho que essa é a dica que eu daria. Eu também digo isso, mas um dos motivos da gente ter criado, e aí falando mais do estágio, né? Do estágio feito para estudantes de medicina, para estar vivenciando com nós, professores, você vai vivenciar com a Graziella, com a Juliana, com o Guilherme, comigo, a vida real, é realmente potencializar todos esses aspectos, né? Sem falsa modéstia, mas é um médico competente, de alguém que se preocupa com o paciente, quer dizer, quando eu vi o professor Pablo fazendo isso, e outros professores, mas principalmente ele, eu consegui entender que isso era possível, que esse médico era possível, que eu podia chegar lá, que não era uma medicina do século passado, nem do século futuro, era uma medicina do presente, que eu tinha como chegar. Então, o estágio, essa vivência de uma semana, 2 semanas ou 4 semanas que a gente oferece para vocês, é uma maneira de potencializar a vida profissional de vocês. A gente tem relatos de alunos que falam que a experiência permitiu com que eles desenvolvessem o que eles não desenvolveram em um ano na faculdade. Não que o ano da faculdade não seja importante, mas aquela vivência prática acendeu alertas, né? Acendeu chamariz para eles poderem ter uma formação médica mais incisiva, mais pró-doente e ter uma vida profissional mais eficaz, né? Então, acho que esse é o motivo da gente oferecer o estágio, né? A gente pode compor para servir de pontos para o Enare, a gente entende que cada um pode querer ter formações diferentes. Nós, por exemplo, somos em formação mais clínica, geriatria, cuidados paliativos. Mas, claro, vocês aqui, alunos, podem seguir outras áreas, mas isso não quer dizer que o estágio dentro da Sobranfa não vai potencializar a ação de vocês em outras especialidades. Eu tenho certeza que isso vai. Ter uma formação competente na base permite que você se especialize com maior qualidade. E aqui falando dos estágios, né, a gente tem três estágios para vocês conhecerem. Tem o estágio de uma semana, tem o estágio de 2 semanas e tem o estágio de 4 semanas.
esse estágio, você paga para estar no estágio, para ter essa experiência junto ao professor, fica um professor ou você mais um aluno junto com ele, para poder puxar, sugar toda a energia que esse professor tem para te ensinar tudo o que ele pode. Só para vocês entenderem os valores, vocês podem ver na página, acho que muitos desses vocês já viram, né? A gente tem os valores de uma semana de 2.640, o estágio de 2 semanas 4.290 e o estágio de 4 semanas 7.800. Mas aqui a gente tem uma coisa que a gente quer oferecer para vocês. Primeiro, para quem estiver interessado, a gente formar aqui uma comunidade entre alunos e professores para a gente estar próximo. E a gente quer oferecer uma coisa especial para que vocês que estiveram com a gente nessa aula, a gente quer oferecer um desconto maior, um desconto nos meses de novembro, de março, abril, maio e junho, vocês vão ter um desconto de 30% nesses valores que eu falei. Nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro e julho, que são os meses das férias, vocês teriam descontos de 10%. Então, para falar para vocês, então, na primeira semana de 2.640, vocês pagariam 2.376. Na segunda semana de 4.290 para 3.861. E 4 semanas de 7.800 para 7.020 reais. Para quem não fizer nessas datas que eu falei, quem for fazer fora das férias, né, basicamente essa é a diferença, tem um desconto de 30%. Então, para uma semana, 1.848, para 2 semanas, 3.003 reais e para 4 semanas, 5.460. Sabendo que, para vocês que querem fazer o estágio, vocês podem fazer esse pagamento via cartão de crédito dividido em 10 vezes. Então, o que a gente quer realmente é possibilitar essa experiência que fez tanta diferença na nossa vida profissional, que fez tanta diferença na nossa vida pessoal, que vocês experimentam isso para vocês poderem se potencializar como futuros colegas. Então, é esse nosso desejo maior, esse é nosso motivo de estar aqui junto com vocês. Alguma dúvida, pessoal, que vocês tiveram? Alguma coisa? Eu abordei uma questão mais prática, mas aqui tudo que vocês queiram falar aqui eu vou abrir aqui para perguntas gerais. Se alguém quiser fazer um questionamento, alguma pergunta, eu estou à disposição. E se algum dos professores quiser comentar alguma coisa também, eu estou à disposição. Leandro, Tamara, Ivaldo, Beatriz, Marici, Tami, Graziela, alguma dúvida, algum questionamento? Queiram falar alguma coisa? Boa noite. Boa A minha noite. dúvida é o seguinte, nesses descontos nos meses de fora Férias. assim, eu tenho interesse, mas eu vou ter que pagar à vista, e aí teria que deixar agendado, né? A única imprevisto que poderia acontecer é questão de saúde. Mas eu quero saber se já pode deixar pré-agendado, porque assim, esse semestre eu não fiz por questões financeiras, que estava muito apertado, mas para semestre que vem dá para fazer. A gente conversou, né? Não, Dessa cara, forma. acho que você escolhe, você liga amanhã para a Renata, naquele número que você já tem, que eu sei que a gente já conversou, você pode me mandar mensagem também. E você fala a semana que você quer. Fora das férias, a gente tem. Nas férias a gente já está bastante ocupado. E aí você separa a semana para você ter certeza que você está inscrito, você tem que pagar. Mas não tem gente, nessas épocas não tem gente, ainda não precisa, escolhe certinho, escolhe a data que você quer, verifica as suas condições financeiras, e aí você fala com a gente, como você já falou, e fecha esse estágio. E aí você faz o pagamento com tranquilidade. Aqui a gente está falando de colegas, de professores, é claro que tem toda essa questão financeira, mas você escolhe a data, verifica quando você quer fazer e aí você garante ela fazendo a inscrição. Leandro, eu não sei se essa é a sua dúvida, é que a gente já teve alguns casos, por exemplo, de gente que fecha agora para
às vezes até setembro, e às vezes se acontece algum imprevisto para aquela data que você escolheu. Não sei se é essa. Se porventura aconteça isso, você tem até 6 meses para remarcar. Então, a gente já faz isso, tá? Mesmo que você agendou e surgiu um imprevisto, sabe? Qualquer que for o tipo de imprevisto, o estágio ele pode ser remarcado para uma outra data. Lógico que a gente também vai ver a disponibilidade, mas pode ser feito vai escolher uma nova data. Tá, Leandro? Lógico que em alta temporada é isso que o Marcelo falou, né? Alta temporada para nós, dezembro, janeiro e julho são os meses mais difíceis, mas fora de temporada, sei lá, você marcou para maio, não pode maio, você tem 6 meses para remarcar, tá? Tá ok. Entendi. Obrigado. O Leandro é legal porque ele vem, ele entra na página, interage com as nossas questões. Eu vejo que você tá num namoro bom, Leandro. É isso aí, cara. As coisas importantes da vida a gente resolve assim, nada por impulso, escolhendo os momentos certos, tá certo. É isso aí, meu amigo. E o Leandro trouxe. Suas amigas vieram, quem você recomendou, não, de estar aqui com a gente? Vieram, deixa eu ver se vieram, eu acho que tem um que está presente, e a Daniela também estava presente, a gente estava em período de prova agora, Certo. e acho que ela deve ter saído para fazer a prova. Eu Eu vou. fiz a outra prova, a gente está fazendo 3 provas hoje, e aí deu para voltar. Tá. Eu vou. O Erivelto está pedindo para pôr os valores. Eu vou colocar, tá? Vamos ver se o Paulo estiver me ouvindo, se ele conseguir já colocar no nosso. Na aula fechada aqui. Acho que alguém está colocando alguma mensagem aqui. Aqui já tá bom? Ó, já tá aqui, ó. Os valores já estão todos colocados que o Erivelton pediu, tá? Certinho para vocês. Vocês têm até segunda. Esses valores especiais, vocês vão ter até segunda-feira para não precisa tomar decisão agora, tá? Pode tomar até segunda-feira. A partir de terça-feira volta os valores normais, sem desconto, tá? Isso faz parte dessa aula fechada que a gente fez. Agora o Ivaldo quer falar. Pode falar, Ivaldo. Boa noite, doutor. Tudo bem? Boa Uma noite, tudo pergunta. bem? Quantos alunos por turma para fazer o estágio pode acontecer isso? A gente tem até 8 alunos por semana. Na verdade, só para vocês entenderem, não existe uma semana fechada, porque a gente vê pacientes todos os dias. A gente só não faz o estágio em momentos que nós não estamos trabalhando de maneira coletiva, que é no Natal, Ano Novo, que alguns médicos folgam. Mas o resto do ano tem sempre são semanas normais da nossa vida. Então, a gente tem uma série de colaboradores que podem receber os alunos, então a gente tem até 8 pacientes por semana a gente consegue receber. Por que, Ivaldo? Você quer trazer uma turma grande de uma vez? Ou não? Possível, possível. Outra questão, isso acontece em São Paulo, é isso? Cidade de São Paulo. No Perfeito, dia que perfeito. vocês fizerem o estágio com a gente e formarem outras células da Sobranfa, de onde você é, Ivaldo? No resto do Brasil, a gente abre para o resto. Por enquanto, a gente humildemente fica na cidade de São Paulo. Não, eu moro aqui em São Paulo, eu moro na Liberdade, ao lado da Escola Oh, Forte. maravilha. Nossa, ela é forte. Estava aí ontem, meu amigo, vendo paciente. Sério, olha, que bom, muito bom. É O isso aí. contato, eu pego um contato para falar com alguém. Acho que foi o Leandro que me passou o contato de vocês. Aí eu Sei. pego com Não, quem para nesse falar. grupo, você pode. Eu já estou anotando o teu nome. Você pode ir no Perfeito. grupo pedir. Eu peço, se você me autorizar, eu peço para a nossa secretária Renata entrar em contato com você. Doutor Marcelo, Pode ser. Quem está e falando? ele não entrou no grupo ainda. Faltando acho que uns Tá, 20 minutos, eu falei para ele da reunião e aí eu já tá bom. passei direto o link para ele. Aí, se você me Ah, permitir, eu passo os bota. telefones para ele, passo o site, o Pode. Posso, pode. telefone, É, se for O site necessário. eu já pode. dei O uma olhada Leandro no tem até o meu site. telefone. Você deu olhada? O Legal. site eu já vi, já tinha visto antes disso, há um tempo atrás, já dei uma pesquisada, já vi. É muito interessante. Que legal. É possível sim acontecer um grupo de alunos para fazer alguma coisa. É possível. Pô, a gente adora, cara. Você sabe que não é. Eu sei que tem os valores financeiros, mas o que nos motiva é ver gente que possa fazer o que a gente faz nos próximos 30, 40 anos. A gente
É Então, o que acredita, não precisa doutor, ser, não precisam fazer exatamente, mas a gente tem colegas, por exemplo, oftalmologistas que recebem alunos, neurologistas que recebem alunos, patologistas que recebem alunos, que fazem parte da Sobranf e tem a mesma filosofia, e a gente acredita que novas gerações fazendo o que nós fazemos dá sentido para a nossa vida. Então a gente conta muito com a participação de vocês. O entusiasmo é muito mais humano do que do produto, né, que hoje em dia virou o estágio com valor financeiro e tudo. Então, a gente quer muito, Ivaldo. Eu conto com o teu entusiasmo, viu? outra pergunta. A partir de qual semestre vocês aceitam essa questão? É do primeiro dia de aula de faculdade de medicina até o último dia da faculdade de medicina. Perfeito. Sendo que a gente tem pós-graduações oficializadas pelo MEC que vão começar em fevereiro para os médicos já formados e a gente tem um programa de estágios para futuros estudantes de medicina, estudantes de colégio, a gente queira fazer, mas esse produto específico que a gente está falando com vocês é voltado para... As experiências são muito válidas. Aqui, infelizmente, tem a Brenda, que hoje é uma médica que trabalha conosco, que fez 2 ou 3 estágios com a gente, um no começo da vida profissional, um no meio, um no final. Não sei se foram 2 ou 3 aí, depois alguém me corrige. Mas você tem experiências no começo, você não pega tantas questões técnicas, você fica muito mais no relacionamento, então é muito bom para o estudante. E depois já você está já no 10º semestre, 12º semestre, aí você tem uma participação mais técnica, né? A gente também, como professor, exige que vocês se desenvolvam, estudem, apresentem, né? Assuntos que vocês estão aprendendo, né? De acordo com o nível que vocês estão. Se é aluno no primeiro ano, se é aluno no segundo ano, terceiro ano. Hoje em dia tem por semestre, né? A gente faz essa. Tem mais gente querendo falar. Pode falar, viu? Eu não fui Eu educado acho em que aula. a Tamara Tamara. levantou Boa. a mão. Obrigado, Leandro. Vamos lá, Tamara. Quando você faz o pagamento, você vai receber um diploma, alguma coisa assim? Você recebe um diploma. Não quando faz o pagamento, quando você faz o estágio. Você tem que cumprir o estágio, tá? Isso. Mas você recebe sim, você tem um livro, a gente dá vamos lá, só para vocês saberem, quando você faz o estágio, você primeiro descobre qual é a semana que você quer, verifica a maneira de pagamento, a gente tem a nossa secretária da sociedade, que é a Renata, você entra em contato com ela e acerta certinho como você vai fazer. Aí depois disso, na semana que você for fazer o estágio, você vai receber uma grade feita com onde você vai passar, em que hospital você vai passar, com que professor você vai ir. Nossa ideia é que vocês tenham contato com todos os professores com cenários de práticas diferentes, né? Tanto hospitais, clínicas, consultório, todas as experiências que a gente possa diversificar com bons professores que possam ensinar vocês. Quando começa o estágio, você recebe um livro físico, que é os princípios da medicina de família, que é escrito por mim, pela Graziela, pelo professor Pablo, e você recebe um e-book com as principais publicações nossas que vão ser importantes para a tua participação do estágio. No final do estágio, vocês avaliam o estágio, nos avaliam, e a gente avalia vocês. E depois de todas essas avaliações escritas, assinadas pelos professores, vocês recebem o certificado. E como eu falei, eu estou repetindo, porque eu sei que tem gente na audiência rotativa, né, como diria os antigos do rádio. A gente sabe que hoje em dia tem pessoas preocupadas com o ENARE, que é a prova de entrada na residência médica, e a gente estudando esse cenário, a gente viu que a publicação é uma coisa importante. Então, para quem participar do estágio, além do livro, além do e-book, além de poder estar nessa comunidade de médicos e professores que eu vou estar encabeçando, vão ser convidados a publicar artigos científicos voltados à área que a gente entende, né? Que é toda essa área de educação, formação humanística, e coisas reais que vocês viram. Vocês viram um caso, uma paciente com esclerose lateral amiotrófica que melhorou com ventilação mecânica não invasiva da parte respiratória, a gente pode publicar sobre isso, entendeu? A gente tem toda a experiência, todos nós temos mestrado, doutorado, mais de 200 publicações nós como grupo, né? Mais de 200 publicações no setor, a gente consegue ajudar vocês a serem bons médicos,
a fazerem o estágio e terem bons pontos nesse cenário. Não, eu perguntei assim porque eu não sou de São Paulo, entendeu? Eu tenho um parente que mora em São Paulo. Aí, como eu ia para São Paulo, né? Eu ia para São Paulo, só que aí eu tive que desmarcar, por conta que eu tenho duas crianças, aí eu tive que desmarcar. Aí por isso que eu fiz essa pergunta. Não, você, assim, marcar e desmarcar, o que acontece, você tem acontece, tem filhos, também tenho, a gente sabe que as situações acontecem, você pode marcar para outro período para fazer, um período que esteja mais tranquilo, entendeu? Não tem, aqui ninguém, a gente quer que vocês tenham, não adianta vir para cá, já teve pacientes, já teve alunos que fizeram estágio e falou, cara, você não está concentrado no estágio, você não quer resolver seus problemas particulares, depois você volta, não tem problema, tá? A gente está aqui para vocês terem uma experiência, nós não nos limitamos simplesmente a pagar o estágio, a gente quer que vocês saiam melhores estudantes de medicina e futuros melhores médicos, senão para nós não é o suficiente. Entendi. É porque senão eu ia ficar muito preocupada, porque como minha filha agora, ela tá muito apegada comigo, né? Aí qualquer coisinha ela fica doente se eu desafastar dela. Aí eu já fiquei já. Ah, mas aí você vai encontrando saídas, né? A gente passa, né, por isso, né? Essa é a vida real, é assim mesmo. Bom médico, boa mãe, que consegue resolver tudo. A gente não. A vida real mostra que os bons profissionais são aqueles que conseguem lidar com todas essas questões ao mesmo tempo, né? E tá convidado aqui a estar participando das atividades do Sobranfa, mesmo com todas essas dificuldades. Obrigado. Outras dúvidas, outras questões? Não, essa mesmo. Eu iria Não? guardar um contato, acho que vai me colocar num grupo, é isso? Ah, o Leandro vai te conectar. Ok. Mas tá bom, não se preocupa. E se você Outra quiser deixar questão, teu se eu, contato aqui, eu entro em contato com você depois. pode ser também, Tá. eu vou digitar Ô, aqui, é porque eu tô no doutor, celular. Leandro, passa o meu contato pro doutor, por favor, pode ser? certinho, vou fazer isso. Outra questão, se eu precisar de um curso específico, seria anatomia, a gente consegue deixar uma turma só para um curso de anatomia em cadáver? Não tenho essa. Pô, gostaria, cara. Pô, Interessante, né? anatomia em cadáver é legal, adorava. Bom, hoje em dia é Seria difícil, né? uma Não sei nem demanda como é a legal, anatomia. hein? Quem que é Você o. gostou essa, Guilherme? Senti a pressão, hein, Valdo? Nossa Puta, Senhora. isso aí me fez Vai. lembrar, Ivaldo, eu fui em um hospital, um grande hospital de São Paulo, estava me cadastrando, um paciente de cuidados paliativos, eu fui ver um paciente, o médico não queria me receber, se não o melhor hospital de São Paulo, um dos melhores hospitais de São Paulo, é que fiz amizade com o diretor, e aí o cara falou assim, Marcelo, mas você não quer fazer a retaguarda dos pacientes pós-transplante? Eu falei, putz, cara, eu não vejo paciente pós-transplante desde Não a era Rio de faculdade. Janeiro, não, né? Pelo amor de Deus, Não, hein? não, era de São Paulo, era de São Paulo. É uma rede grande aí também, no Brasil todo. Aí eu Eu falei Ué, assim, ó, mas eu não tenho, Valdo, eu não gosto de anatomia em dizer não, cadáver mas é, eu não posso dizer. Não, sim, mas a gente não. Meu conhecimento anatômico não é dos melhores, Ivaldo. Eu não gosto de dizer não, mas acho que esse aí, cara, a gente não tem eu essa. fiquei curiosa, por que você está motivado de fazer essa imersão anatômica, Ivaldo? porque eu acho que a água é essencial e falta isso. Falta, não tá Essa tendo, né, base cadáver, né? absoluta falta. Essa base falta. É muito Que superficial. interessante, tá vendo? Ivaldo, eu só contribuindo aqui, há alguns anos atrás tinha um curso nos Estados Unidos em cadáver fresco, e estava oferecendo para estudante de medicina. Só que eu acho que não deve ter tido muito retorno e agora eles estão lá em Orlando, eles estão focados para já dentistas e médicos que fazem procedimento estético, né? Então acho que eles mudaram o foco. Mas Mas sabe o que existia um. faz total sentido, porque na verdade é a mesma coisa que acontece com hoje em dia a faculdade, não pôr cenários práticos para o cara vivenciar de maneira ostensiva a vida real do doente,
também na aula de anatomia, também não vê o É, paciente, né? O perfeito. cadáver também é uma É que você não metáfora. consegue Eu estou entendendo o raciocínio do Ivaldo, né? É que você não Não, consegue o cara, transpor, né? Assim, se você fica vendo só em peças que elas não são em cadáver, né, fresco, e se você não tem a prática junto, você não consegue transpor o que você está aprendendo na anatomia com você atendendo o faz paciente, né? sentido, cara. Hoje em dia, tipo, se você tem uma base boa de anatomia, quando você vê o paciente, quando ele não está no momento anatômico, certo? Ok, né? Ele é Ô, vivo, Ivaldo, você não consegue fazer essa transposição. Então, às vezes, mesmo você vendo em peças, né? Se você tem a prática com o paciente vivo, você indo lá conversar, você começa a pensar assim, onde que está esse baço mesmo? E deixa eu ver, e essa aorta está passando por onde, meio qual que é, como é que é a ramificação, você começa espacialmente a começar. Agora, se você não tem se você não tem, não é o cadáver em si, é fresco, entendeu? Eu acho que talvez essa transposição para a prática também do paciente ali. Mas Você fica com duplo problema. a gente não tem um professor do ML lá? Tem. Que teve um. Dá para fazer um estágio especial para você, Ivaldo. Olha, Te boto com podemos. aquele Não, cirurgião raiz, mas é que a nossa Não, ideia da humanista, formação ele é humanista, humanista, não não é seria nem humanista exatamente. cirurgião, não é cirurgião, né? Ele é patologista, né, meu? Não, mas tem os cirurgiões raízes também aqui no Eu grupo acho de que essa professores. transposição é que ela é muito difícil de fazer, muitas vezes, se você não vê doente. Isso é difícil. Exatamente. O que acontece? Eu fiz fisioterapia há um tempo atrás. Quando eu fiz fisioterapia, eu tive aula de anatomia e neuroanatomia com cadáver, com médico. Então, foi uma Acho que vivência todos nós, né? absurda. Mas isso foi 1900 e bolota. Faz tempo. Hoje em dia não tem mais. Então, assim, na minha turma, eu sei que as pessoas não viram anatomia, porque a anatomia que foi dada, eu falei, isso aqui não é. Isso aqui não é. Então, falta isso, que eu sei que muitas pessoas querem essa anatomia em cadáver e com um olhar médico, porque a anatomia pode ser vista de várias maneiras. A anatomia para fisioterapia é um olhar, a anatomia para biomédico, outro olhar, para farmácia, outro olhar, enfermeiro, outro olhar. Eu tive aula de anatomia com um olhar médico, mais teórico, prático não tivemos. Então, assim, faltou a prática, é isso que eu queria falar, mas não seria exatamente para mim. Pela ausência que eu vi na turma, eu falei, falta para a turma isso. Eles não estão entendendo, 70% do que eles precisam ver real não está aqui nessa teoria, está na peça. E é outra coisa. É a mesma, é uma briga, pode parecer diferente, mas é a mesma, eu entendo. Mas eu achei interessante a colocação dos doutores, porque eu estou achando que é um curso pobre, mas na verdade a realidade do mundo agora é essa. Porque eu falei, quando eu fiz fisioterapia, eu tive aula com um professor que era médico, com mais 2 assistentes que eram residentes médicos dele, e era pesado, mas era muito. E depois teve neuroanatomia específica ali só na cabeça, e foi assim, 1 ano e meio de muita aula mesmo, sem dó. Com cadáver, tira lá o cadáver, põe na peça, olha a peça, inserção, origem, 1000 situações. Claro, voltado para a fisioterapia, e ele deixava esse foco onde o músculo faz o movimento, não ia falar de patologias médicas. Mas hoje em dia... tudo isso é importante. O que a gente consegue ajudar é puro, porque assim, os caras nem paciente morto, nem paciente vivo os caras estão vendo. Então, pelo menos os pacientes vivos, agora, pelo menos gente real, de... não é robô, a gente consegue. A gente, pelo menos o vivo, mas você tem razão. Não, doutor, mas é verdade. Que nós sobramos, somos inconformados com essa situação e o que a gente oferece. Eu estou saindo dessa live bem satisfeito, no sentido de que é assim que está o mundo agora. O ensino é esse. Não adianta, é assim. Porque eu estou sempre achando que está faltando muito. Não é verdade. Está dessa maneira e é isso. Ok, e está tudo bem. Não é que está tudo bem. É por isso que eu já procurei vocês, eu já entrei no site, eu já olhei. Eu vou agora ficar fora do país 30 dias. Eu vou fazer 1 semana inteira de imersão no hospital, nível 3, meter a cara total. Então, assim, estou buscando outros meios
E como o Leandro falou, há sim anatomia para dentistas, tem vários lugares aqui em São Paulo que dá esse curso, já participei de uns 3, que eu trabalho também nessa área de estética, eu fui convidado, inclusive, mas é outra coisa, aí é para fazer procedimentos e a peça não reproduz, é só é um marketing, na verdade. Já estou falando demais, né? Não é medicina, não é essa questão, é outra coisa. Mas seria bom a vivência, a gente pegar umas anatomias, seria interessante. Eu gosto do paliativo também, alguém falou que trabalha com paliativo, eu acho que é incrível, a medicina é essa daí, a humanização total. Legal. Deixa eu ouvir dos outros alunos, Marici, Dulce, Graziella, querem comentar alguma coisa? Essa turminha aí Tamara, veio alguma coisa mais? comigo, hein? Podem comentar, meninas, perguntem. Que não querem. Cara, acho que ela vai ficar gravada, né? Acho que vamos disponibilizar isso para os alunos participarem. Foi gravada desde o momento que eu dei o ok, então, mas acho que mesmo assim ficou bastante rica. Agradeço a participação de todo mundo. É uma briga de todos, essa ideia da formação humanística, mas se a gente está próximo, né? Essa briga fica melhor, a gente consegue nos formar melhor, né? Formar vocês melhores, nos formar melhores também como colegas, como professores. E a gente fica à disposição para resolver qualquer dúvida. Quem tiver um interesse, quiser que a Renata entre em contato para fechar o estágio, pode deixar o contato comigo ou mesmo no grupo. A gente entra em contato e faz esse estágio acontecer. Combinado? Perfeito, foi incrível. Eu vou conversar aqui com vários alunos. A gente pode montar sim uma turma. Eu acho que é possível, totalmente possível. Gostei, muito bom. Parabéns para vocês. Legal, eu adoro. Gente, Estaremos aguardando. Guilherme, Juliana, Graziella. Gente, foi um prazer, gente. Olha, espero conhecê-los pessoalmente. Eu vou escolher a doutora Graziella para me acompanhar. E Valdo, Tá. Eu estou achando que os outros são bravos, hein? Eu prefiro a Graziella e a Juliana. Estamos esperando você, hein, Valdo? Você acertou, cara. Você acertou. Gente, boa noite para vocês, viu? Foi um prazer. Boa noite. Até logo. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Um abraço. Eu vou lá para você. Explica isso aqui. Estão roubando, né?